sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, mas como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus discípulos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Podeis assentar. Deus querido, muito obrigado por esta palavra. Aleluia. Queridos irmãos, você sabe que eu sou muito fã de Jesus. Eu gosto de Jesus. É claro, todos nós gostamos de Jesus. Todos nós amamos a Jesus. Mas eu sou fã de Jesus, assim, não daquela pessoa, eu não estou falando de Deus, do Deus Jesus, também sou, mas sou especialmente daquele homem que gostava de comer peixe na praia, que gostava de subir na montanha para aproveitar a oportunidade e jogar semente nos ares assim para atingir os corações. Eu gosto muito, sou fã de carteirinha de Jesus, porque eu percebo o caráter dele. O que mais me faz ser fã daquele homem, Jesus, que andava pisando nas praias da Galileia, andando pelos caminhos, descansando debaixo das árvores, era o seu caráter. Um caráter muito especial, claro, límpido, transparente, firme, coerente nos raciocínios, na maneira de se expressar.
E Jesus, ele veio cumprir uma missão. Jesus era missionário, né? Tinha uma obra para fazer, e aí eu imagino assim, permita-me colocar esse texto de Isaías, capítulo 6, quase que como uma interpretação poética, livre, de uma reunião no céu. E Deus perguntava: a quem enviarei? E Jesus falou assim: envia-me a mim. E aí então Jesus foi o missionário, ele foi enviado como missionário aqui na terra. E é claro que Jesus veio com tudo planejado, tudo pensado, nada, absolutamente nada aconteceu por acidente na vida de Jesus. Não teve por acaso. A Maria, que saiu lá dos confins para se alistar mais o José, por causa do decreto do rei, e de repente, por acaso, eu estava nos dias, e ela teve que nascer no meio dos cabritos lá, o filho dela. Parece que foi tudo por acaso, né? Mas não foi, estava tudo planejado. O decreto do rei estava planejado. A vinda no lombo do burro estava planejada, o nascimento aparentemente improvisado num lugar às pressas estava improvisado, não estava planejado, aliás. Enfim, em Jesus estava tudo planejado. E então Jesus tinha uma preocupação, ele já começou o seu ministério ajuntando, chamando e organizando aquela situação, porque tudo caminhava para um fim previsto, em tudo, absolutamente tudo. Ele estava no controle de toda a situação. E então ele mandava os discípulos: façam assim, faça assado, faz daquele outro jeito, opera dessa maneira, é assim que se faz. E ele foi instruindo. E interessante que tudo que Jesus mandava fazer, não havia incoerência, não havia como questionar, não havia, porque Jesus era muito claro, muito firme, muito coerente. E quando ele falava na verdade, a mim, talvez alguém falasse: não, mas essa interpretação não é certa, pastor Juvenal. Tá bom, pode não ser assim, tão catedrática, pode não ser uma interpretação que bate com a hermenêutica, com uma exegese um pouco mais rigorosa, pode ser que não bate, mas para mim, quando Jesus fala assim, olha, na verdade, para mim, significa que ele está querendo dizer assim, olha, pode fazer porque o trem dá certo, porque eu fiz primeiro. Não é um tiro no escuro. Não é talvez dar certo, é na verdade, o negócio já foi provado, já foi comprovado, é uma coisa certa, pode fazer de olho fechado que o trem funciona. Porque eu já experimentei esse negócio, o negócio dá certo. E Jesus nunca foi daqueles que dizem: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, com Jesus não. Com Jesus é assim, ó, faz porque dá certo, porque eu já fiz o negócio e deu certo. O que eu fiz você pode copiar. Na verdade, te digo, o trem funciona desse jeito. O negócio é dessa maneira. Interessante que Jesus tem um caráter que ele recebeu, que ele herdou da genética do seu pai.
ele faz questão de deixar claro isso, que existe uma relação entre ele e o Pai que é fundamentada em 2 pilares: obediência e amor. Eu amo meu pai, eu faço tudo o que ele me mandou, porque meu pai também é de caráter. Quando ele fala para fazer uma coisa, é porque dá certo. E Jesus era que nem Deus. E Deus tinha o mesmo caráter de Jesus. E os 2 não mandavam ninguém fazer coisa que fosse uma loucura, uma aberração, uma coisa torta, uma invenção sem pé e sem cabeça. Era tudo muito coerente. E Deus se dá por modelo naquilo que Ele manda fazer. Em Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas e criou o homem também, eu vejo no capítulo 1, 27 e 28, quando diz assim: criou Deus, pois, o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Eu vejo Deus assim. Deus acabou de criar, acabou de inventar, acabou de trazer à existência tudo que até então não estava ali. E aí então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. É como se Deus tivesse criado um Criador. Deus, o Criador, acabou de criar, e agora, no meio de todas as suas criaturas criadas, Ele cria uma criatura criativa. Uma criatura que consegue criar. Pode olhar para toda a natureza, olha em tudo, em tudo. Você nunca vai ver ninguém criando nada. E esse ninguém, estou falando de todos os vermes, de todos os répteis, os batráquios, as aves. Ninguém cria nada, mas nada, nada, nada. Você não imagina que o passarinho, o pássaro é inteligente, não é? Ele não podia ter criado um paraquedazinho para quando desse cãibra na asa de tanto voar, ele puxava o paraquedas e... Mas não, passarinho voa do mesmo jeito que passarinho voava lá no Éden. Até hoje não inventaram nada para facilitar a vida deles. Nada, nada, nem um chapeuzinho assim para na hora que tiver sol, nem uma cobertinha para noite de frio, nem um negócio para proteger da tempestade, um aparato qualquer, nada, não inventou nada, um mercadinho para os passarinhos lá comprar os negócios para eles, fazer a feirinha deles, nada, não inventou nada, 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 nada. E o elefante? Aquela trombona, peladão no meio do deserto, não inventou nenhuma roupinha para tampar aquelas rugonas, nada, anda do mesmo jeitinho, ainda acha bonito aquilo. Nunca inventou nada para facilitar a vida dele, um moedorzinho de cana para pegar uns bagacinhos um pouco já moídos, né? Uns pratão, assim, podia ter inventado uns pratos de barro, assim, podia ser meio torto, mas tudo bem, inventa alguma coisa, mas não inventou nada, 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 nada. O único que inventou um monte de coisa foi a criatura criativa, parecida com Deus. Deus criou
todos, e depois criou um à sua imagem e semelhança, aquele que pode criar também que nem ele criou. De modo que Deus se dá por modelo. Olha, tudo eu fiz, agora você também tem que fazer alguma coisa. Olha o texto que diz. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, sede criativos, sede inventivos. Olha o que eu fiz, eu criei um monte de coisa, você também pode criar um montão de coisas. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, dominai, controlai, pega tudo, bota no microscópio, analisa, mergulha até o centro da matéria, divide ela, espreita, analisa, cataloga, tudo, o macro e o micro. Você pode, porque você se parece comigo, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Só você pode. Jacaré não pode, minhoca não pode, macaco não pode, mas você pode. Faça que nem eu, porque eu fiz e deu certo. Eu sou modelo teu, dá certo esse negócio, esse trem funciona. Agora, os homens, se a gente for parar para pensar nas coisas que a gente inventou para facilitar a nossa vida, por exemplo, eu morava lá na roça e a gente tinha umas coceirinhas gostosas no pé. Uma coceirinha que a gente ficava coçando assim que até cochilava. Era o tal do bicho de pé. E formava uma bolinha assim, e a gente pegava a agulha e futucava com a agulha, e tirava o bichinho na ponta da agulha, assim, o bichinho de pé. Mas aí, para facilitar a nossa vida, inventaram o tal do sapato. E aí acabou a farra dos bichos de pé. Se a gente for olhar ao redor de nós, mas tem tanta coisa que a gente inventou. Olha assim que maravilha isso. Como é que pode esse negócio ficar girando ali, fazendo vento? E mais, protegido, para a gente não encostar o dedo, para não machucar. E a energia vem aí, faz o negócio rodar. E se eu for falar de ciência quântica aqui, a gente pira. Tem que fazer um acampamento, ficar a noite inteira falando, porque é coisa que me deixa arrepiado, estarrecido. Mas vamos ao miolo da palavra. O fato é que todas estas coisas, o celular, o carro que leva a gente, traz a gente, a bicicleta que não gasta gasolina, e tudo, a guitarra com som gostoso, amplificador, microfone, copo de plástico para carregar água lá da bica, tudo que está aqui, ó, flor de mentira que parece de verdade, que tem aqui uma ciência danada, porque tem aqui uns corantes especiais, verdes, amarelos, feitos em laboratório, tudo coisa da genialidade humana. Tudo, cada detalhinho, a gravata do irmão, o óculos dele com essa lente, olha só, uma lente refinadíssima, sem nenhum arranhãozinho, que ajusta o grau da vista do homem. É tudo cheio de muita ciência, tudo. Mas nada que o homem faz deste seu mundo que te foi dado é feito para Deus. Ou será que o homem, quando fez o celular, ficou pensando assim: eu vou fazer um celular porque Deus me revelou que eu tenho que fazer um celular porque é melhor para as pessoas se comunicar, então vou obedecer a Deus, vou fazer o celular. Será que foi assim? O homem que inventou o óculos, será que foi porque ele estava trabalhando para Deus? Estava a serviço de Deus? Não foi. O homem que inventou o pente, para a gente não andar com os cabelos tudo assim, né? Os que têm cabelo, né?
Não andar com os cabelos todos. Será que ele pensou assim, não, vou fazer o pente porque eu estou a serviço do meu Senhor, a minha vida é curta, eu preciso cumprir a minha tarefa, enquanto eu estiver aqui, vou inventar o pente. Em nome de Jesus, vou inventar o pente. Não. O homem criou tudo que ele criou nesse seu mundo, mas não criou nada para Deus. Não é para Deus, é para nós. A gente inventou para nós. Mas há quem crie para Deus. Há quem produza para Deus. O grande diferencial é que quem produz para Deus tem que produzir em Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém pode dizer que está produzindo para Deus se não estiver em Deus. Aleluia, Jesus. Para produzir para Deus tem que ser em Deus. O homem tem o sêmen, a semente, a gene da criatividade, da inventividade que ele recebeu de Deus. E ele produz para si, e isto é bom e é aprovado por Deus. Mas se o homem produz para Deus, é preciso produzir em Deus. Aleluia. E aí nós entramos no texto que fala a respeito de estar em Cristo. Estar na videira. Vocês são os ramos. E o meu pai é um fazendeiro. Jesus fala que o pai é o fazendeiro. O pai é o hortelão, o pai é o jardineiro, o pai é o dono da roça, o pai é o dono da lavoura, e você é roça de Deus, você é horta de Deus, você é jardim de Deus, você é lavoura de Deus, está lá em 1 Coríntios 3,9, lavoura de Deus sois vós. De modo que a igreja, esse complexo de seguidores de Cristo e o seu Cristo, os cristãos e o Cristo formam a igreja de Deus na terra. E essa igreja é um projeto específico de Deus, desenhado no seu coração e manifestado pelo seu Filho, que tinha o seu caráter. E ele manifestou, e ele burilou um grupo, e ele modelou, e ele carimbou neste grupo o seu caráter. E o seu caráter era o caráter do seu pai, herança do seu pai, e agora nos seus seguidores. A igreja não é uma carroça desgovernada, descendo ladeira abaixo, a ponto de atropelar o cavalo. Embora, muitas vezes, a gente fica pensando aonde está indo essa igreja, aonde vai parar essa igreja. Querido, ele não perdeu o governo da igreja. Ele está de olho, está tudo sob controle, a despeito dos lobos, está sob controle, a despeito dos comerciantes, está sob controle, a despeito dos exploradores e dos oportunistas. Aquieta o teu coração, porque está tudo sob controle. Ele está vendo tudo. Deus não está ausente, Deus não está omisso, está tudo sob controle.
Agora, o relacionamento entre o mestre e o discípulo, por conta de que foi tudo pensado e nada é por acaso, o relacionamento é fundamentado nos dois pilares. Os mesmos pilares que balizam o relacionamento do filho com o pai. Os pilares são obediência e amor. É isso que baliza o relacionamento entre Deus e Jesus. Sempre balizou. Jesus estava preocupado, ele falou assim: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Em outras palavras, eu me alimento. A minha substância de energia vital é fazer a vontade do meu papai. Entende isso? O vínculo de relacionamento forte entre ele e o pai dele estava fundamentado nesse caráter. E o pilar era obediência e amor. E aí Jesus estabelece esse princípio como um paradigma imutável que estabelece, que baliza, que norteia o relacionamento dos discípulos com o mestre. Quem é o mestre? Responda-me, quem é o mestre? É Jesus? Por favor, me diga. Eu não costumo fazer isso uma vezinha só. Eu não costumo falar para a igreja: oh, faz isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu não costumo falar. Mas uma vezinha só. Quem é o mestre? E quem é o discípulo? É Pedro, Tiago, João, Barnabé, quem mais? Nós não, fala na primeira pessoa do singular. Quem é o discípulo? Eu sou. Eu. Não é nós, é eu. Não é você, é eu. Agora, esse relacionamento tem que ser balizado na obediência e no amor. Quando se fala de amor, não é o amor do Shakespeare, não é um amor romântico, não é o amor da tara dessa civilização, é o amor segundo aquele caráter. Aquele Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um missionário. Deus amou de tal maneira, o amor norteou a atitude de enviar o missionário, e o missionário amou o Pai, que norteou a conduta de obedecer ao Pai e ser o missionário à medida da expectativa daquele que enviou. Agora, não é um amor emocional, não é um amor de dar arrepio. Esse vínculo com Deus não pode ser fundamentado em um arrepio que você sentiu durante uma palavra, ou durante o cantar de um hino, ou meia dúzia de palavras em língua estranha que você falou. Não pode ser fundamentado nisso. Tem que ser fundamentado na obediência à única coisa que nós temos como elemento dado por Deus para nós obedecermos, que é a sua palavra. Por isso o texto fala a respeito de uma trama, de um tecido. Se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiver misturada, amalgamada, indivisível, se você estiver alimentado, nutrido, grudado na seiva, ele e o verbo.
Ele o verbo é a palavra, e ele é o tronco, e você é grudado nele, e você suga dele a seiva, a palavra, o alimento, a substância que te norteia, que te guia, que te instrui, que te baliza, que te orienta. Ou seja, se você estiver nele, e a palavra em, a seiva vindo em, o verbo, a palavra que se fez carne, o verbo que vem pelo tronco e entra no galho, e tem o mesmo caráter, a mesma natureza, porque a seiva é a mesma. Então isso é que é um vínculo forte, e um vínculo que fala a respeito de um permanecer. Olha só, João 15, no verso 9 diz assim: como o Pai me amou, o relacionamento é no amor, não o romântico. Como o Pai me amou, também eu vos amei. O negócio é assim, é uma cadeia de transferência de caráter, como numa genética. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos. Obediência, amor e obediência, porque esse guardar não é esconder, esse guardar não é botar dentro de um caixotinho, esse guardar é obedecer, este guardar é fazer. Esse guardar é fazer com que o verbo se torne carne, o subjetivo vire coisa, o abstrato transforme-se em concreto. Isso é guardar. E não fazer isso é não guardar. E aí segue o texto dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não tem como amar e não guardar, não tem como guardar e não amar. As duas coisas estão ligadas, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu papai e permaneço no seu amor. O padrão de relacionamento é esse. Eu e o meu papai, e eu e você, olha só. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Faça a mesma coisa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É a medida, é o padrão, é o paradigma, é o estabelecido. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo vai conhecer se você é discípulo de Jesus, se você é crente, se você é fiel, se você é um cristão. Não é porque você vem muito na igreja, não é porque você dá dízimo, não é porque você toca hino o dia todo na tua casa. Jesus deixa como padrão, fala assim: olha, o mundo vai identificar e dizer: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, ali é uma casa de crente, aquele é um discípulo de Jesus. O sinal é um só. Se vocês amarem uns aos outros, manifestar este caráter que te impulsiona a obediência da palavra. E aí, esse relacionamento de Jesus com os seus discípulos não é um fim em si mesmo. Esse tipo de relacionamento não é um relacionamento de si para si. Também isso tem um objetivo específico.
Ou seja, foi feito para alguma coisa que foi prevista. Não é acidente, não é casual, não é pieguice, não é romantismo barato. Tem um objetivo, tem uma causa única. Agora, tem uma palavra que chama karpos, que no texto lido foi repetida 9 vezes pelo Senhor Jesus. E significa dar frutos. Esse relacionamento em amor e em obediência tem um único objetivo, o fim específico é dar frutos. E esse fruto, querido, é um fruto segundo o caráter dele, porque da onde vem a seiva? Sem mim nada podeis fazer. Você não tem seiva. Você pode ser inteligente, pode ser o primeiro da classe, pode ter estudado teologia, mas você não tem seiva para produzir o fruto pretendido segundo esta cadeia de hierarquia e de recebimento do DNA, do caráter. Você não tem seiva. Sem mim nada podeis fazer. Você não é um galho independente. Portanto, o objetivo é produzir frutos, mas é dar fruto segundo o caráter daquele no qual você está ligado. Esta é uma missão confiada por Jesus para os discípulos. Agora, só emoção não liga nada. É preciso estar fundamentado na palavra de Deus. Agora, o verso 7, que sela esse pensamento, diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você reina. Você pede o que quiser. Você manda, fala para a água correr para cima e ela corre. Isso no sentido figurado a respeito do relacionamento. Não é para pedir que arrumar marido fiel, para caçar namorado, para abrir porta de emprego. Não é para essas coisas. Olha para Jesus. Veja o caráter, veja os objetivos, veja a missão, veja o sacerdócio, veja o propósito. Não é pedir casa, não é pedir celular, não é para pedir, não é nem para pedir cura de enfermidade. Jesus cura sim. Eu tenho um monte de testemunho e não vou contar porque tem muita coisa para dizer nessa noite, mas eu te afirmo que eu tenho muitos testemunhos que foi desenganado de médico. A minha filha foi encomendada até o caixão. E Jesus deu um susto nos médicos e deu vida para ela. E a minha mulher, meu sogro carregou ela nas costas até que me entregou ela doente, com uma doença crônica incurável. Depois de 2 anos de casado, num culto de ceia, foi curada e até hoje não tem mais nem sinal da enfermidade. E eu vivo penando com uma coluna que os médicos já desenganaram. E eu oro todo dia, e Jesus não me curou ainda, e eu não vou parar de orar. Nem que eu morro da coluna, mas vou morrer orando para Deus me curar. Porque eu sei que Ele cura. Mas não é a respeito disso que está dizendo aqui não.
Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, se a seiva vir, a seiva pura, se você é um tronco, se você é um discípulo, se o relacionamento for em amor e obediência, você herda o caráter, porque você é o galho grudado no tronco, e o que a seiva que vem de lá e que te nutre, você não tem seiva própria, você não tem energia própria, você não tem poder próprio, você não tem vida própria, tudo que você tem vem de lá, é dali que vem. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você pode pedir tudo, 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 tudo. Manda a chuva chover para cima, que ela tem que chover. Não estou falando da chuva literalmente, estou falando num sentido de autoridade espiritual para relacionamento, para a consolidação do reino de Deus na terra, e você um dia poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, está consumado. Para você dizer, como disse Jesus Cristo: tetelestai, está consumado, fiz tudo que tinha que fazer. Está entendendo isso? Olha só. Esse princípio de relacionamento entre os discípulos e Jesus tem duas questões bastante pesadas, que é o privilégio, que é responsabilidade, que é graça, privilégio que é graça e responsabilidade que é juízo. Agora veja só isso, em João 15:11, tudo do texto lido, diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Veja isso, se não é um privilégio, você ligado em Jesus, ele fala: estou te esclarecendo, para que o teu gozo seja completo. Ser completo no gozo é ser pleno na satisfação de seguir Jesus, de obedecer Jesus, de estar misturado com Jesus, de se alimentar da seiva de alguém que tem um caráter cristalino, aquele gozo de receber dele a vida. Eu estou te falando isso para que o meu gozo seja completo, para o teu gozo seja completo. A tua alegria ninguém pode tirar, ninguém pode embaçar, ninguém pode turvar. Isso é o privilégio, não é verdade? João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O tetelestai de Jesus, que significa está consumado, inclui, inclusive, que você está pronto. Sob esse aspecto da representação, de estar nele, se alimentando dele, você está pronto, porque ele diz assim: olha, isso é privilégio, estou mostrando o privilégio do gozo, o privilégio da alegria, do contentamento, o privilégio de já estar pronto. Você não precisa entrar na faculdade para estudar teologia, para ficar pronto, não. A gente entra na faculdade, a gente vai fazer escola de teologia por puro gozo, de se deleitar naquilo que a gente vai descobrindo, mas a gente já está pronto, não precisa fazer faculdade para depois fazer a obra. Ou será que precisa? Não, você não estuda para crer, você estuda porque crê. Não, você não vai na faculdade, na escola de teologia para crer em Jesus mais profundamente. Não, você vai porque você crê profundamente. E aí então, por um lado é o gozo. João 15:3 diz que você já está pronto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
a palavra que você guarda, a palavra que é o verbo, que é a natureza do tronco, que é a seiva que vem, que faz com que você esteja nele e ele em você. Isto é a seiva, é a palavra. Então, por esta palavra você já está pronto. Então isso é um privilégio. Só que isso também implica em responsabilidade. No verso 2 diz assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Por um lado, privilégio do gozo, da alegria, da convicção, da satisfação, do prazer. E por outro lado, o juízo. Porque as coisas não é festa, não é farra, não é forró-bodó. Foi tudo planejado direitinho para um fim. Então implica: todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E depois no verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Ou seja, não adianta você dizer que é e não ser. Porque veja só, quem é o tronco? Jesus. Quem é você? O galho. Você está ou não está no tronco? Tá. Se você está, você recebe a seiva. O que é a seiva? É o verbo, a natureza do tronco, é a palavra que norteia tudo, que te impulsiona, que faz a mesma coisa que fazia em Jesus, que produz a mesma coisa que produzia em Jesus, a obediência e o amor. Então, e o mais, você já está pronto. Ou você dá fruto, ou você é uma vara seca, vai ser jogado no fogo para queimar. Não tem outra alternativa, só tem essas duas. Quem está grudado lá, se você não está grudado, você não é. E se você está grudado, você tem que produzir fruto. Não tem saída. Você tem, porque senão será cortado e queimado. Ou será que a tua Bíblia não está escrita a mesma coisa? Parece estar espantado, como se eu estivesse falando uma coisa estranha. Abre a Bíblia e lê. Olha só, 2 Timóteo 2,19 está escrito assim, olha. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Pode mudar tudo. Pode fazer vendaval. Pode inventar religião. Pode plantar bananeira. Pode tirar coelho da cartola. Pode fazer o que quiser. Mas tem um fundamento que é paradigma, que é firme, que esse não muda. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. É claro, você está grudado nele, está recebendo a seiva dele, está produzindo fruto segundo a natureza dele, como que ele não te conhece? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, se você diz que é, então cadê os frutos? E se você não tem fruto, então cala a boca, porque você não é. Não é. E eu vou mostrar para vocês mais para frente ainda. Se você não produz fruto segundo o caráter dele, que ganhava a alma, que amava incondicionalmente, que obedecia e se alimentava de obedecer. Uma comida eu tenho que você não conhece, a minha comida é fazer a vontade dele. Amar e obedecer, este é o fruto. Se você tem o fruto, você é. Se você não tem o fruto, então cala a boca, porque você não é. Ou será que eu apenas estou falando de outra maneira? O texto assim do meu jeitão, mas está escrito aqui, ou não é isso? Olha. Todavia o fundamento
de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do mal, aparte-se da iniquidade. Ou se você está grudado na iniquidade, não produz o fruto, é estéril, está seco, não recebe a seiva, não manifesta a natureza, então não é. Pronto. Cala a boca e não fala que é. Agora, sabe que tem um texto muito interessante, que eu gosto muito, acho assim tão absurdo esse texto, porque ele fala aqui no verso 2, que o ramo que está nele, mas não produz fruto, ele corta porque diz que é bom para botar fogo, né? Para que dê muito fruto. Quem está produzindo fruto, ele cuida direitinho para dar mais fruto ainda. E quem não produz, ele corta para botar no fogo, porque não presta para outra coisa. E você sabe que não presta mesmo. Olha só o que está escrito em Ezequiel 15:1. E fique de boca aberta com esse texto. Tenha um treco aí no banco agora. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma coisa? Está perguntando a respeito exatamente da videira. Videira é um tipo de Jesus também, não é? E você também é videira, certo? Ou errado? Certo, você é um galho, está enxertado lá na videira, a verdadeira, que é Jesus. E então está falando, aqui o texto, que escolhe no meio de todas as árvores, e vê para que é que elas prestam. Olha só, e vê a minha palavra do Senhor, filho do homem, no verso 2, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, e do que é sarmento, do que está na árvore do bosque. O que ela é mais do que aquelas? Depois segue o 3. Toma-se lenha, toma-se dela madeira, pendure um vaso para fazer alguma obra. Está perguntando, pode pegar a madeira da videira para fazer algum móvel, um banco? Aí diz o texto que não, ó. Ou toma-se dela alguma estaca para que ele pendure um vaso. Serve, a madeira da oliveira serve para fazer banco, para fazer sofá, ou então para pendurar uns vasos, um chachim, presta para isso? Aí segue o texto dizendo: eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma coisa? A oliveira presta para alguma coisa a não ser para queimar? As duas pontas dela vai bem no fogo, mas e o miolo que não queimar, presta para alguma outra coisa? E segue o verso 5. Ora, se estando inteiro não serve para obra nenhuma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda a obra dela. Nem queimada e nem sem queimar, ela não presta para nada. Não presta para nada. Você não presta para nada. Eu não presto para nada, enquanto ramo da videira verdadeira não presto para mais nada, nem para sofá, nem para cama, nem para pendurar nada, nem para fazer cabo de guitarra. Você não presta para nada. Aí verso 6 fala assim: portanto assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. O fogo sairão, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. Querido,
É clara a palavra de Deus. Você só presta para produzir frutos. A única coisa para que você serve é para produzir. Se você está em Cristo, você só serve para produzir frutos, só para isso. Se você não produz fruto, você não tem serventia, você só serve para a fogueira. Toda árvore, todo galho que em mim não der fruto, corta e joga no fogo, porque não presta para mais nada. Deus te mantém, o Senhor Jesus te alimenta e te sustenta, porque você presta para produzir frutos. Ora, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e os designei para que vás e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Olha só, você está pronto, não tem desculpa. Quero ilustrar com um texto que está em Lucas 13, que é uma parábola, onde Jesus foi procurar figo numa figueira que estava onde? Aonde estava a figueira? Na vinha. Olha que barbaridade esse negócio. Uma figueira que não estava no figal. Uma figueira que estava perdida no lugar errado. Aonde que ela estava? Na vinha. E o pior de tudo é que Jesus meteu a mão na folhagem, caçou um figo e não achou. Por que Jesus não achou? Está escrito. Porque não era tempo de figo. Isso daí eu vou pregar sentado um pouquinho. De tão arrepiado que eu estou. Olha só, queridos. A figueira estava fora do lugar e fora do tempo, e por isso não tinha fruto. Ela estava certa? Estava. Ela estava fora do lugar. A terra não era boa para ela, era boa para a oliveira. Não era boa para ela, não era boa para a vinha, não era para ela. Ela estava no lugar errado. E mais, ela estava na estação que não era para produzir fruto. Ela bem podia dizer: ô Senhor, respeita, né? Não é tempo de fruto, por que você está procurando figo? Por que você está procurando figo aqui? Qual que é a tua? Perdeu a noção, ô Jesus? Jesus não queria nem saber, não tem mais, porém, todavia, contudo, no entanto, no entretanto. Ó Senhor, eu não estou no meu território, por isso que eu não tenho fruto. Ó Senhor, não está na época, sabe, porque agora não é tempo de fruto. Eu não quero nem saber, eu quero o figo. Eu quero o figo, não importa se você está no teu território, ou fora do teu território, ou se você está fora do contexto, ou se está fora do lugar, ou se está fora da estação. Eu não quero nem saber, eu quero é fruto. Você não presta para mais nada, só para produzir fruto. Ou dá o fruto ou eu te corto. É o que eu entendo, eu não sei se eu estou sendo extremista demais, mas eu não entendo outra coisa. Queridos, não diga assim: ah, Senhor, eu não tenho dom. Ah, Senhor, eu não fiz teologia. Ah, Senhor, não tem como sei evangelizar. Não tem mais, nem porquê, nem porém, nem todavia, nem contudo. Não tem desculpa. Ou dá o fruto, ou você seca desde a raiz. Ou não foi assim o texto? O que Jesus fez? Falou: seca desde a raiz. E diz que secou completamente. Foi uma injustiça? Ah, está fora do lugar. Ah, está fora de época, agora não é. Não quero nem saber, dá o fim. Meus queridos, isso é uma coisa para deixar a gente com o fôlego curto, queridos.
Quando o Senhor falou está consumado, significa que você está pronto. Veja bem uma coisa. Você não precisa nem dizer para Deus assim, olha, Senhor, envia-me a mim. Não, para quê? Você já foi enviado desde o capítulo 28 de Mateus, você já está enviado já, faz tempo. Você não tem que pedir agora, ó Senhor, envia-me aqui, envia-me a mim o quê? Você já está enviado faz tempo, você tem agora que produzir. Ah, quero ir para a Bolívia, quero não mandar, o pastor não me mandou para a Bolívia, não fui escalado para ir para a China, para a África, não fui. Mas e lá no colégio onde você estuda? Você está enviado, foi enviado para lá. E lá na empresa onde você trabalha, você foi enviado. E lá na vizinhança onde você mora, você é enviado. Ou produz fruto, ou então você não é. Então cala a boca e fala... Ou produz fruto, ou então cala a boca. Não fica falando que é crente, não. Esconde logo essa Bíblia, vende para outro, ou dá de presente. Para com essa história, porque você não é. Jesus falou, nisto conhecereis que vocês são meus discípulos. É nisso que conhecerão, não adianta falar, não adianta blá blá blá, não adianta dar o dízimo, não adianta ofertar a oferta de não sei o quê, não adianta vir no culto de oração e ficar 2 horas ajoelhado com a cara no chão, não adianta, é fruto, é fruto, é fruto, você está ligado na videira verdadeira, e você agora tem que dar fruto, e não adianta reclamar porque você já está pronto. Não falta nada, já está pronto, não pede nada. Levanta a cabeça e começa a fazer, que você vai ver que você pode. Você vai descobrir que você pode, porque se você estiver em seiva, misturado, amalgamado, você nele, o verbo em você, crente de verdade, discípulo de verdade, galho da figueira, você pode pedir qualquer coisa. Se você começar a fazer, você vai ver que não precisa nem pedir, é só fazer. E as coisas acontecem, porque você está pronto. Você está pronto. Se a igreja entendesse a profundidade desse relacionamento de Jesus com os seus discípulos, sofreria uma revolução extraordinária no sentido de missões. Queridos, Deus te abençoe e vai dormir em paz, se você conseguir, em nome de Jesus.